Essa rede aí, que foi desarticulada, gabinete do ódio, caiu. Finalmente, o Facebook foi lá e desarticulou uma série de contas ligadas a esse gabinete do ódio. Vou pro casal aqui. Vocês acham que depois dessa, eles ainda vão conseguir se reerguer e comandar toda essa narrativa aí que eles têm comandado de ódio, de difamação, de linchamento de adversários do Bolsonaro? Eles vão continuar comandando isso ou eles perderam muita força? Eles perderam só um pouquinho da força deles? Ou esse golpe do Facebook representa quase que um golpe de morte para esse grupo? Guga, aqui em casa eu sou otimista tonto, assim, distraído, e a Ana me traz para a real, ela é meio desconfiada, né? Tentar trazer um pouco do contexto disso, né? Fora do Brasil tem esse movimento aí chamado Stop Hate for Profit, né? Alguma coisa lá, tipo, pare de lucrar espalhando ódio, qualquer coisa assim. Esses caras começam, acho que a gênese disso tudo está num outro movimento chamado Sleeping Giants, mas enfim, esse movimento ele agrega muitas empresas muito grandes, gigantes do capitalismo, assim, e elas basicamente boicotam o Facebook, deixam de colocar receita de publicidade no Facebook. Esse virou um boicote assim bilionário. Você pega a lista das empresas, é coisa muito grande, é muita coisa muito grande. Aí o Facebook parece um pouco assim resistente em fazer qualquer coisa, né? Os primeiros relatos que a gente ouviu era de reuniões assim com esses ativistas que não tinham funcionado muito bem e tal, mas a coisa deve ter crescido de um momento para o outro, e aí eles resolveram dar essa satisfação e fizeram um movimento global de cortar a conta aqui, cortar a conta lá, né? Eu fiquei muito feliz com isso, a gente noticiou o movimento Stop Hate for Profit, aí no dia seguinte veio essa notícia aí, das redes brasileiras que caíram com o comunicado oficial do Facebook, né, explicando mais ou menos assim como eles operavam, né, criando perfis falsos que pareciam ser jornalistas, coisa que a gente já sabia, né? E aí eu li aquilo, olhei para os números, tá, e falei, aí Ana, pô, agora resolveu e tal. E o que a Ana me disse foi que só eles sabem se isso é a totalidade da estrutura deles dentro das redes do Mark Zuckerberg ou se é uma pequena fração, assim, né? Que serve muito. A questão toda, você veja, desde o começo, a questão toda é baseada no dinheiro, né? O ódio é propagado porque o ódio dá lucro. Né? O ódio deixa as pessoas na rede engajadas naquilo, então ele é incentivado pela rede porque isso dá lucro para a rede. Quando é que a rede começa a se importar? Quando o ódio causa coisas horríveis na sociedade? Não, quando eles deixam de ter lucro, né? Então, é o lucro que constrói, é o lucro que destrói. Só que a destruição, eu tenho lá minhas dúvidas, se ela também não é uma forma de sinalizar para os anunciantes, olha, estamos fazendo alguma coisa, mas manter também a lógica algorítmica, né, de promoção ao ódio, como base, né, da rede social, não sei. Daí tem uma outra notícia aí que me deixou meio otimista. Nesse aspecto, a Ana ainda não destruiu meu otimismo, que é o Carluxo falando, ou o Estadão dizendo que o Carluxo está pensando em se mandar para os Estados Unidos. Isso aí significa, assim, o cerco se fechando, o medo batendo, né? Isso já... Esse otimismo você não quer destruir? Não. Bom, né? Jacobina, por que você acha que a extrema-direita, essa extrema-direita bolsonarista, por que eles conseguiram tomar conta primeiro das redes sociais? Eles tiveram esse site antes, eles se organizaram antes. Por que aconteceu isso? Bem, existem vários fatores, não é, Guga? Uma coisa que eu queria dizer sobre as notícias falsas, assim, logo de cara, atacar a verdade, aí eu falo como historiador, né? O pessoal que não conhece a minha formação, eu sou graduado em História, mestre em História Social, fiz um doutorado em Saúde Pública, mas pesquisando também uma pesquisa histórica, não é? E o que a história mostra para a gente é que o fascismo, desde o seu início, ele tem uma característica de atacar a verdade, porque ele tem uma recusa do iluminismo, ele tem uma recusa da modernidade como um dos seus elementos fundamentais. O Humberto Eco chama de que o tradicionalismo é a primeira característica, a característica mais
assim, fundadora do fascismo eterno. E nós estamos, na verdade, vivendo no momento atual o que a gente chama hoje de neofascismo, que ele não é a mesma coisa do fascismo italiano, mas ele retém muitas das características. Né? Então, esse ataque à verdade é um elemento do ethos, né, fundador dessa perspectiva. E então é natural que pessoas animadas por isso atuem nisso. Agora, por que as redes sociais facilitam essa dimensão? O próprio canal Meteoro Brasil, se eu não me engano, chegou a dizer algo do tipo: o meme é mais fácil de propagar do que uma explicação mais complexa, algo mais ou menos assim. E tem esse um componente que é muito importante, e tem um outro que a Ana já tocou, que é a lucratividade. Aquilo que é conspirador e que é absurdo tem uma tendência de aumentar os cliques. Se aumenta cliques e tem mais cliques, ganha mais dinheiro, a própria empresa tem um interesse naquilo dali, e por isso se propaga, não é? Então, é mais difícil você fazer o que o Meteoro Brasil faz, o que eu faço em uma menor escala, e que outros canais fazem, que é trazer uma explicação mais complexa, trazer a explicação científica, porque ela se torna meme com mais dificuldade. É mais difícil transformar ela em um meme. Então, esses são alguns dos fatores. Agora, esse movimento mundial aconteceu nos Estados Unidos com Trump, Boris Johnson na Grã-Bretanha, e aqui no Brasil com Bolsonaro. E uma das coisas que eu acho que é importante ressaltar, ele não aconteceu apenas por causa das notícias falsas. As notícias falsas podem ter sido decisivas, acredito que foram, para as vitórias eleitorais. Porém, esses movimentos, eles têm outras causas que a gente poderia conversar sobre isso, mas a gente pode dizer, por exemplo, que existe uma falência do neoliberalismo e da garantia de direitos sociais em muitos países que não conseguiram garantir direitos sociais, ou países que, de alguma forma, frustraram a sua classe trabalhadora, nos Estados Unidos por causa de acordos comerciais, aqui no Brasil por causa de uma insuficiência em mexer com os interesses da oligarquia plutocrata desse país. Na Inglaterra, uma visão de que se separar da União Europeia seria favorável. Os neofascistas eles conseguiram dividir a classe trabalhadora. E isso daí foi muito importante para a vitória desses movimentos, junto com a atuação nas redes sociais, fake news e tudo mais.